Muito boa tarde, sou André Março do IAPMEI, do exerço de funções de direção e agradeço o convite para estar aqui presente e vou tentar, no tempo que me foi distribuído, tentar fazer uma apresentação que possa ter interesse para todos os presentes. O tema que me foi lançado tem em comum uma coisa, o tecido empresarial e as empresas do país, na medida em que me foi lançado aqui o repto para trabalhar sobre o que é PME Líder, PME Excelência, e depois sobre uma outra temática que é o da revitalização e da transmissão empresarial. Portanto, digamos assim, são temas que podem abranger as mesmas empresas ou, para o universo das empresas, estamos a fazer abordagens em função de necessidades e em função do posicionamento dessas empresas. Eu tinha aqui primeiro uma breve, 2 ou 3 diapositivos. Este é o primeiro, na ótica da política pública, e eu posiciono-me aqui um pouco na ótica da política pública, que tem que, obviamente, analisar, conhecer e ter capacidade para intervir no sentido de tentar que o nosso tecido empresarial, e é nessa perspectiva que me posiciono, dê o contributo mais eficaz possível para o próprio desenvolvimento da economia. Eu queria dizer-lhes que nós, na ótica da política pública, olhamos para as empresas em diferentes perspectivas, como é óbvio. Uma delas tem a ver com o ciclo de vida, portanto, olhar para as condições da criação e do arranque de empresas. Obviamente, esse é um aspecto crucial. E aqui estamos a falar de política pública, estamos sempre a falar de serviços que facilitem e, por outro lado, de instrumentos financeiros onde há falhas de mercado. Quando o mercado responde, não merece a pena fazer intervenção de política pública. Depois temos as fases de crescimento e maturidade, onde estarão a maioria das empresas, apesar do forte taxa de nascimento de empresas em Portugal. E aqui olhamos para as empresas não só pela sua estratégia, não só pela sua dimensão, mas também pelo seu posicionamento competitivo. Se quiserem, há uma forte correlação entre estratégia e posicionamento competitivo das empresas e a sua solidez financeira e o seu desempenho económico. E aqui temos que olhar para as empresas, é mesmo pôr uma pirâmide. Temos o topo da pirâmide com empresas classificadas de acordo com esta ótica, que são as melhores, e depois temos a pirâmide, que infelizmente é mais larga na base, onde temos as empresas que têm menores desempenhos, têm menor solidez, e onde há empresas com muita dificuldade e que envolvem milhões de trabalhadores e muitos empresários, e onde há dificuldades significativas. Portanto, aqui na ótica da política pública, é óbvio que nós temos que desenhar, ou tentar desenhar, produtos e serviços que possam dar resposta a necessidades e que facilitem, de facto, a vida das empresas. A ponta final é, as empresas seguramente têm uma vida como têm as pessoas, uma vida um pouco diferente. Há empresas que atingem um estado de maturidade em que muitas delas entram em declínio, e aqui há uma intervenção que é absolutamente crucial, que é perceber quais são dessas empresas aquelas que reúnem condições e que merece a pena efetivamente ter aqui uma intervenção forte para que, em vez delas caírem, elas poderem retomar um ciclo de crescimento. Isto é, quando se intervém hoje em Portugal, e nós sabemos, eu já vou apresentar aqui alguns números, que temos muita empresa em dificuldade, é preciso perceber que cada empresa que fecha, designadamente no sector industrial, em muitas atividades, eu não volto a ter aquela concentração de competências para voltar a fazer aquele tipo de produto. Se eu fechar uma fábrica de torneiras em Portugal, quase de certeza absoluta que não vai surgir outra empresa, pode vir, enfim, investimento estrangeiro, etc., mas não tem depois a capacidade de reunir aquelas competências que empresários, gestores reuniram ao longo do tempo e que, por várias razões, de facto, terminaram, falharam. E, portanto, aqui há que ter aqui uma intervenção, também não merece a pena dizer-lhes, e vou-lhes depois falar um pouco desses instrumentos, muito rapidamente, que não merece a pena insistir em tentar recuperar empresas que, de facto, não têm gestão, não têm estratégia, não têm produto e não é recuperável. Portanto, não merece a pena envolver aqui recursos. Portanto, isto é um pouco o ciclo de vida. Não os queria amassar muito, mas os meus diapositivos depois ficam do vosso lado. É que nas soluções de financiamento que são criadas ou disponibilizadas pelo Estado, às empresas,
tem aqui um organograma que é um pouco complexo, porque na realidade hoje muitas empresas estão a ser financiadas por instituições privadas, mas são instrumentos com partilha pública de risco. Quer dizer, há crédito no banco que está a ser suportado, uma linha de 1.000 milhões de euros, custa ao Estado cerca de 200 milhões de euros, em garantia mútua e na bonificação de comissão de garantia, que é normal, portanto é só para lhes dar um caso. Depois há outros instrumentos de capital, do qual vão ser anunciados, não sei se o governante que esteve, o ministro que esteve aqui hoje de manhã falou alguma coisa disso, mas estão a ser lançados agora vários instrumentos de capital para apoiar as empresas, para financiar as empresas. Esses instrumentos de capital, esses instrumentos de crédito são alimentados diretamente ou por fundos comunitários ou diretamente através do Orçamento do Estado. E, portanto, como devem imaginar, há constrangimentos que todos conhecem e que o nosso país tem. É um bocadinho complexo e eu não me entraria como é que vem dos quadros comunitários, depois vai para instituições que gerem fundos de fundos, até chegar às capitais de risco e até chegar aos bancos, que são eles que fazem as operações com as empresas. E depois já há incentivos, claro, dirigidos a determinado tipo de objetivos. Bom, merece a pena, eu não queria, até porque a maior parte das pessoas tem a noção da dimensão das nossas empresas, mas merece a pena sempre termos esta noção. Portanto, Portugal é um país de micro e pequenas empresas, não é um país de PMEs. É um país de micro e pequenas, por uma razão das 1.100 e tal empresas não financeiras. As financeiras também são muito poucas. Destas, 362 mil é que são sociedades, e das empresas, é bom que se diga que não são PMEs 0,09%. Isto é, de 900 empresas é que são grandes. E dessas, uma parte substancial é porque tem mais de 250 trabalhadores, mas tem um volume de faturação bastante baixo. Portanto, isto é importante. A dimensão, ao contrário do que se possa pensar, é importante. Eu também, novamente, não iria aqui focar muito, mas era bom que se dissesse que, de facto, as pequenas empresas são 35 a 36 mil, as médias são 5 a 6 mil, portanto, temos um universo de 42 mil, é que são pequenas e médias, e temos 1 milhão e pouco de microempresas. Este é que é o quadro para percebermos. Já agora também há uma questão que é muito importante, que é perceber, nomeadamente da distribuição do emprego, na distribuição da criação de riqueza, merece a pena perceber que, por exemplo, se as PMEs representam 62,82, estão lá as micro, pequenas e médias, por exemplo, no VAT, que é a riqueza criada, o tributo para o produto do país, as grandes representam 37%. São poucas, mas são muito significativas. Em segundo lugar, era muito importante ter em conta que quando nós estamos a falar de micro e pequenas empresas, uma grande e médias, uma parte delas substancialmente, uma parte delas, ainda uma dimensão substancial, tem como mercado grandes empresas. Portanto, era bom que se percebesse que há cadeias de valor, não merece a pena enfatizar demasiado no discurso micro, pequenas e médias, porque muitas vezes há esta ligação. Em termos de volume de negócios, também as não PMEs representam 40,7% do volume de negócios no país e ao nível da exportação também são absolutamente significativas, embora as médias empresas aí sejam muito, muito importantes. Ao nível do emprego, claramente as microempresas representam 1,6 milhões de postos de trabalho. As microempresas, e isso é muito significativo. Aliás, como se pode ver, hoje uma grande parte dos postos de trabalho que têm sido criados é em novas, em micro e novas empresas. Uma parte substancial. Depois, eu queria agora avançar aqui um pouco e dar esta novidade. Normalmente, quando nós estamos a falar de dimensão, estamos a falar também da capacidade das empresas para intervir no mercado. Isto é, quando se vai para o mercado externo, pode lá estar uma micro ou uma pequena empresa, mas a empresa tem que ter dimensão financeira para ir para o mercado, investir 1 milhão, e se perder 1 milhão, continua de pé. E nós temos muitas empresas já a apostar em mercados que não têm dimensão económica e financeira, nem dimensão ao nível da produção, nem dimensão financeira. Portanto, isso é por isso que a dimensão também é aqui extremamente importante. Bom, o que é positivo aqui que nós temos vindo a sentir? Primeiro ponto, temos um conjunto de empresas muito ativas, nas médias, nas pequenas empresas, mas também algumas microempresas. Eu, por exemplo, meti aqui alguns dados sobre empresas com elevado crescimento. Por
exemplo, a crescer impostos de trabalho mais 10% nos últimos 3 anos, e as chamadas gazelas, que são muito poucas, 343, que crescem a mais de 10% durante 3 anos, simultaneamente nos postos de trabalho, no VAR, na formação bruta de capital fixo. Ou seja, nós temos verdadeiramente hoje um conjunto de empresas, vou falar em líder e PMI, e líder e excelência, que na realidade estão a crescer, estão a criar valor, estão a criar postos de trabalho. Isso é muito, muito importante. Há dinâmicas empresariais que não escondem as milhares de empresas em que efetivamente há dificuldade ao nível da gestão, ao nível da estratégia, ao nível do produto e que põe em causa a sobrevivência. E são muitas. Uma outra questão importante perceber, as empresas que têm até 5 anos, isto é, foram constituídas nos últimos 5 anos, são 31% do total. Isto é uma renovação brutal e superior claramente à média europeia. Depois temos de 5 a 10 anos 19,3%. Ainda assim, as velhas, entenda-se, as que têm mais de 20 anos, são 21,6%, mas representam 54,5% do negócio. Atenção, portanto, quer dizer, os velhos que foram ficando, as mais antigas, têm este peso que aqui está. Um outro aspecto também muito importante em Portugal é que o número de empresas constituídas, a taxa de natalidade de empresas é brutal. Isto é, nós estamos a criar próximo das 40 mil por ano, à volta das 40 mil. Este ano, só entre janeiro e julho, foram criadas 21.865. Chamava aqui também a atenção, eu não tenho muito tempo, queria avançar rapidamente, uma grande parte destas empresas resultam de necessidade e aposto, portanto, não é a criação por decisão estratégica, mas por necessidade. Muitas vezes essas empresas nascem nesse contexto, são frágeis, podem se tornar boas empresas, mas gostava de lhes dizer isso. A taxa de sobrevivência, uma grande parte das empresas morre nos primeiros 2 anos, algumas nem abrem, mas mesmo assim, em 2014, das empresas que tinham nascido em 2012, 52% das empresas estavam vivas e das sociedades, 78%. Portanto, há uma capacidade de resiliência ainda assim notável nas empresas que têm vindo a criar em Portugal. Eu não falei aqui para não introduzir o tema de empresas inovadoras, é crescer, estão no mercado internacional, é mais importante do que se possa pensar. Não merece a pena, porque estes números, estamos no meio de muitos processos desse tipo que é extremamente importante. Bom, agora eu entraria aqui num outro ponto que é problemas. As nossas empresas, em média, são mais débeis que as PMEs portuguesas, se quiserem, são mais débeis que em média as PMEs de outros países europeus. Têm menor solidez financeira, isto é, menor solidez significa menos capitais próprios, mais exposição à dívida bancária. É assim, é o resultado da criação de empresas sem músculo financeiro à partida, depois as empresas vão tentando crescer por autofinanciamento, que às vezes é insuficiente, e portanto é preciso recorrer à banca, e nós tivemos um processo complicado, as empresas não encontram capital de outra forma que não fosse dos próprios acionistas, muitas vezes isso é curto, e portanto o nível de endividamento das empresas é considerável. Se a taxa de juros sobe imenso, ou se há um apertar do crédito, como tem vindo a acontecer, está a cair constantemente o crédito às empresas de Portugal, tem vindo a cair, portanto isto levanta problemas consideráveis às empresas para enfrentar dificuldades. Isto é para chegar rapidamente, já agora, mas também gostava de dizer isto, a dívida total das sociedades não financeiras são 157 mil milhões de euros, está quase o PIB, está 170, e as taxas de incumprimento em empréstimos por parte das empresas, nas micro é 30%, nas pequenas 26%, nas médias 24%. Eu estou a chamar aqui a atenção, não é para dizer que temos um problema, não, é para perceber que muitas vezes o sector financeiro, quando tem que financiar as empresas, há uma coisa que tem que fazer, é medir risco. E, portanto, quando se mede risco em empresas que têm estas características, estão aqui, têm uma debilidade ao nível financeiro, como vemos, há muito financiamento, mas para empresas que reúnem as condições fáceis. E temos um problema, é que não há uma solução fácil, é mesmo muito difícil,
mobilizar financiamento público ou privado para financiar empresas em dificuldade. Se eu estivesse aqui numa plateia só com empresários, há uma questão que se põe, aliás, há uma estrutura de missão para a capitalização das empresas e muitos, até gestores e dirigentes associativos, levantou o problema da capitalização das empresas. A capitalização das empresas, mobilizando recursos públicos, é de uma dificuldade extrema. Porquê? Se há capitalização, é entrar no capital. Quem é o sócio da empresa que mete lá o capital? É uma empresa pública? Número 1. Número 2. Se eu meto capital de uma empresa, meto lá 1000 euros. Quanto vale da empresa? 10% ou 100%? É que na avaliação das empresas feita pelo mercado, muitas empresas valem zero negativo. Se eu meto 1 euro, ele vale 100%. Portanto, quer dizer, isto levanta uma série de problemas de gestão. Portanto, a capitalização não pode ser por instrumento de capital, tem que ser quase capital, que é crédito que se pode transformar em capital, e até há outra coisa, que é entrar capital se transforma em crédito, e hoje está a ser tudo isso ensaiado, enfim. E essa unidade de missão para a capitalização, estamos, aliás, a trabalhar agora sobre várias medidas, algumas são só de facilitar a vida às empresas, de licenciamentos, etc., por aí fora, mas também medidas que permitam mobilizar recursos financeiros. Muitas vezes é muito difícil mobilizar aqui recursos comunitários, da qual há 1.300 milhões de euros de fundos comunitários só para capital e crédito, e isso alavancado dá muitos milhares de milhões, e de facto é muito difícil depois cobrir estas empresas em dificuldade. Bom, porque é que há PME Líder e PME Excelência? A PME Líder e PME Excelência é um projeto. E o que é que visa? O primeiro ponto é um projeto que é uma parceria entre o IAPMEI para todos os sectores de atividade, exceto o turismo, onde está o Turismo Portugal, que é uma instituição que está assediada aqui ao lado, e onde estão todos os bancos. Estão ali os símbolos de todos os bancos. O que é que se pretende com este estatuto PME Líder, PME Excelência? Que eu penso que vai ser considerado uma boa prática agora, a nível europeu já foi considerada uma boa prática e agora está candidato a um prémio de reconhecimento público do próprio programa. Bom, basicamente, o que nós estamos a fazer é selecionar as melhores empresas e dar-lhe um selo, você é da PME Líder. O que é que são as melhores empresas? É feito de acordo com critérios definidos pelos bancos, pelo IAPMEI e pelo Turismo Portugal, e que basicamente tomam em consideração a sua solidez e o seu desempenho ao longo do tempo. E ainda o rating. O rating atribuído pelo banco mede de algum modo o universo do risco. Quanto melhor for o rating, quer dizer, menor risco há, e portanto é isso que se faz. E isso é feito anualmente. Este tipo de selo permite dar uma reputação à empresa, permite à empresa aceder a melhores condições de financiamento. Todas as linhas de crédito prevêem uma vantagem concreta para este tipo de empresas. Segundo ponto, as práticas destas empresas são valorizadas e ainda por cima podem sinalizar o mercado. Isto são o que nós chamamos de PME Líder. As PME Excelência são a nata da nata. São o topo das 7.200 PME Líder do ano passado. Este ano vamos ter um pouco mais. As PME Excelência foram 1.500. São empresas, de facto, com desempenhos absolutamente notáveis. Eu só para... Não quero que... Não é necessário estarmos a olhar muito para os critérios, eles estão aqui, mas, de facto, por exemplo, uma PME Excelência é exigida à partida uma autonomia de 37,5 mínimo, rendibilidade de capitais próprios de 11,5, 2,5 da dívida financeira sobre o EBITDA, são indicadores ou são exigências que nós fazemos à PME Líder. Vamos ver que o valor médio é absolutamente superior a isto. E então eu dava-lhes esses dados. Peço desculpa, não tive outra forma de tornar isto mais pedagógico ou melhor. Não tive tempo para poder apresentar aqui só um número. Mas só lhes queria dar estes números da Líder. Estas Líder, 7.270, têm uma dimensão média, não é muito grande, 4,6 milhões de euros. Um volume de negócios total de 33 mil milhões de euros e representam 257 mil postos de trabalho. Em princípio, uma Líder pode falir no próximo ano? Pode, há várias razões. Em 7 mil e tal, não é possível garantir a qualidade de toda a informação. Mas, de uma forma geral, são empresas que, efetivamente, têm desempenhos e têm solidez financeira para continuar a crescer, para encontrar quadros, competências e desenhar estratégias vencedoras. E isto é muito importante.
Os rastros de autonomia financeira destas empresas é 52%, médio. A rendibilidade do capital próprio, 13,9%. O EBITDA sobre vendas, 5,9%. E quero, desculpar, eu estava a ler na coluna da variação. O que eu quero dizer é que as mesmas empresas entre 2013 e 2014 tiveram crescimentos absolutamente brutais, em todos os rastros. Portanto, nós temos empresas, estas 7 mil e tal, algumas são pequenas, muito poucas são micro, têm que ter mais de 1 milhão de euros de faturação, tem aquele desempenho que ali podem ver. A distribuição geográfica tem a ver com a densidade, o norte, Lisboa, etc., por fora, depois o centro, e por sector é muito importante que a indústria represente aqui 34,1%. Ainda, neste segmento de empresas. Bom, as PME Excelência são empresas, como devem imaginar, como é a nata da nata, são um pouco maiores, muito pouco, e têm crescimentos, por exemplo, no resultado líquido de 49,7% de um ano para o outro. Tiveram no crescimento do volume de negócios 13,8% de aumento. Portanto, isto é, são empresas, estas 1.500, que representam 57 mil postos de trabalho e um volume de negócios de 7,8 milhões de euros e exportações de 2 mil milhões de euros. Portanto, é muito significativo este tipo de empresas. Eu posso-lhes garantir, porque estamos neste momento a fechar a seleção de empresas PME Líder para 2016, a banca está envolvida e disputa claramente estas empresas como clientes dessa banca. Disputa vivamente a tentar que uma empresa mude de um banco para o outro. Isto é significativo. Portanto, estas empresas têm acesso a financiamento em condições privilegiadas. As próprias linhas de crédito explicitam PME Líder tem uma bonificação, paga um juro inferior e normalmente tem acesso a um plafond maior. Estamos a falar de linhas de crédito que a banca tem disponíveis, mas que tem uma partilha pública de risco por parte do Estado. Portanto, estas empresas são isto nós aqui. Têm ainda uma outra vantagem, as PME Líder, que é um conjunto de serviços que está negociado com um conjunto de grandes empresas. O Galp, uns seguros, estou a discutir agora, posso começá-lo por CTT, vamos tentar com o PT, e portanto elas têm condições privilegiadas no acesso a alguns deste tipo de bens e serviços. Bom, agora eu gostaria de entrar aqui no tema da revitalização. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a olhar para o fundo da pirâmide, para empresas que têm, naturalmente, há aqui um problema que é distinguir empresas em dificuldade. Há empresas em dificuldade que são irrecuperáveis, eu não podia ser tão duro se tivesse, espero que esteja aqui, que são de facto irrecuperáveis, são muito dificilmente recuperáveis, por várias razões. Não têm produto, não têm dinâmica interna, não têm gestão. Haveria aqui um espaço, neste momento, o Banco de Portugal, os supervisores financeiros, como o Triste de Portugal e o IAPMEI, vai lançar em todo o país, já fizemos um conjunto de ações, agora vai ser feito no Algarve no próximo ano 30, para combater a iliteracia financeira junto de empresários, de empreendedores e empresários de micro e pequenas empresas. Isto é muito importante, porque na realidade o déficit de conhecimento de pessoas que dominam o métier, que geram uma empresa, que arriscaram, de facto pode melhorar se compreenderem os instrumentos financeiros, não só na ótica da origem, mas na ótica da aplicação. E depois também a utilização de algumas ferramentas, como a contabilidade, como suporte à gestão. A contabilidade, para muitas empresas, não existe. É de uma pessoa que está ao lado, quando é um instrumento fundamental se estiver actualizado, e portanto nós estamos a fazer esse esforço. Naturalmente, nós mobilizamos competências externas para nos ajudar neste trabalho e está a ter uma procura absolutamente brutal, envolvendo as associações sectoriais e até nacionais todas. Bom, relativamente à revitalização e à transmissão, eu gostava de lhes dar aqui uma noção que é esta. Uma preocupação brutal e esta necessidade surgiu ainda mais com a crise que nós estamos a viver há 8 anos, pelo menos. E um conjunto de empresas portuguesas estava muito débil, económica e financeiramente, estava mal posicionada no mercado, não tinha produto para competir, e uma grande parte dessas empresas ficaram com uma fragilidade brutal. Isto é verdade em todos os setores. Primeiro ponto. Segundo ponto, é uma preocupação ao nível da Comissão Europeia, é uma preocupação em todos os Estados da União Europeia. Porque todos os Estados têm empresas
em dificuldade. No nosso, eu não tenho dúvida, nós temos particularmente dificuldades a este nível. Eu voltava aqui, nesta ótica da política pública, novamente transmitir-lhes o seguinte: nós temos que preservar base produtiva, base exportadora, trabalho com qualidade, e para isso é necessário que empresas que reúnam condições para serem viáveis e que estão a enfrentar dificuldades de algum momento, nós encontremos mecanismos que já foram criados, que estão disponíveis, podem não estar a ser muito eficazes. Eu vou apresentar esses números. Mas temos que ter para tentar salvaguardar o que pudermos salvaguardar. Agora, não há a mínima dúvida que também não merece a pena, até porque nós sabemos isso, tentar, como eu disse há pouco, tentar ajudar uma empresa a encontrar uma solução que não é fazível, não é possível com a estrutura e com as competências e a capacidade daquela empresa, e com a sua própria estratégia e com o seu produto. Isto levanta, aliás, aqui um problema que eu depois gostaria de levantar na parte da transmissão muito rapidamente, que é este. A par disto tudo, nós temos neste momento um universo de empresários envelhecido e muitos deles com problemas de sucessão sérios. Isto é verdade a nível em quase todos os países da Europa. É verdade em França, é verdade na Alemanha, é verdade em Itália, é verdade em Espanha e é verdade em Portugal. São muitas as empresas que estão no terreno que têm hoje, encontram empresários que visivelmente têm dificuldade em si. E quando há dificuldade, posso-lhes garantir que começa a perturbação na gestão. E às vezes não havia razão nenhuma para não se encontrar uma solução. Neste momento, também aí é necessário prestar uma atenção. O Estado não vai resolver o problema. O Estado só pode fazer uma coisa. Em conjunto com as organizações, os próprios empresários, as organizações empresariais, os próprios sindicatos, é tentar apoiar, facilitar processos que permitam resolver este problema. Bom, na questão da reestruturação empresarial, eu só queria 3 números. Primeiro, para o enquadramento. 30% das sociedades não financeiras têm capitais próprios negativos. É o que nós chamamos, tecnicamente, gestão de fatores. 35% têm EBITDA negativo. Bem, eu sei que às vezes o EBITDA é errado. Eu tenho que estar a apoiar em um programa e há um restaurante que sucessivamente foi apoiado por instâncias públicas em circunstâncias que estão bem legisladas, etc. E tem EBITDA sempre negativo. É impossível. Porque ele vende 200 mil euros por ano num restaurante e diz que o consumo da matéria são 190 mil. E depois tem que pagar os salários, tem que pagar a renda e tem que pagar os outros serviços todos. Portanto, isto é uma contabilidade que não representa, eu sei, absolutamente, não representa nada. Portanto, nós temos que descontar, porque eu tenho empresas que estão em falência técnica há 5, 6, 7 anos e continuam a trabalhar. E vão pagando salários, às vezes atrasam-se um pouco. A resiliência destas empresas é absolutamente incrível. Mas vai chegar um dia em que não há mais solução para continuar. E nós temos que agir antes. Bom, em média, 28% do EBITDA foi utilizado para pagar junta. Mas atenção, uma empresa que tem EBITDA negativo não sobra dinheiro para pagar nem salários, nem serviços, nem lucros, nem impostos. Não gera. Quer dizer, gasta mais do que aquilo que gera. Depois temos 32% a apresentar um EBITDA inferior aos gastos com juros. É terrível. Quer dizer, ainda deu EBITDA, pagou os juros, ficou negativo. Só há uma maneira, é impedir emprestado. Quando o emprestado aparece lá dos sócios, felizmente, já sabemos que não há um grande problema. O rácio de crédito vencido que não foi regularizado, 16,3%. Isto é notável. Quem tiver que gerir um banco, eu não gostava de gerir um banco nestas circunstâncias. Bom, vou continuar aqui. O próprio IAPMEI, o Ministério da Economia, o Estado, fez sair um decreto de lei que tem a ver com a reestruturação empresarial e, de facto, o que diz é promover um contexto adequado à aceleração do crescimento económico, bem como à consolidação, reestruturação e criação de empresas. E renovar o tecido empresarial. Isto é o preâmbulo daquela brincadeira. O que nós sabemos hoje é que as empresas que têm um problema, quando recorrem a apoio, é muito tarde. Esse, aliás, é um problema em Portugal
que nós não conseguimos e que alguns países conseguiram resolver. Estamos a tentar encontrar aí alguma solução. Segundo ponto, quando apresentam um plano de reestruturação, quer o IAPMEI que tem um instrumento, via extrajudicial, quer nos tribunais, eu, se utilizasse linguagem corrente, mas não vou utilizá-la, se eu utilizasse corrente, dizia que é tudo maldramice. Como não utilizo linguagem corrente, digo que há inconsistência nos planos de reestruturação. Eu não posso estar a propor-me atingir resultados objetivos que é impossível atingir. E quem quiser analisar, analisa. O financiamento das operações de reestruturação são absolutamente difíceis de se concretizar. Um banco que está envolvido não dá mais dinheiro e o banco que não está envolvido já não se vai envolver. E capital, quem é que mete? Portanto, é muito difícil encontrar investidores. Há uma maneira, que é encontrar no mercado quem quer investir para dominar a empresa. É uma solução possível. Eu deixava aqui, eu também não vou trabalhar muito aqui, mas um processo de reestruturação e de revitalização tem que ser efetivamente bem feito. Quer dizer, tem que identificar as necessidades, definir um timing adequado, tendo em conta, porque há pressões enormes. Se eu não conseguir encontrar uma solução em determinado momento, posso perder 3 clientes e esses 3 clientes representavam 70% da empresa e desapareceram. Desculpem de entrar neste tipo de concretização. Nos fatores críticos, só queria chamar nas fontes de financiamento 2 coisas. Uma, quando há uma reestruturação financeira, é porque a empresa já não consegue pagar salários ou não consegue comprar matéria-prima e está visivelmente à beira do colapso. E está com uma dívida enorme. Se não tivesse uma dívida enorme, não estava nesta situação e estava a obter financiamento. Bom, o primeiro ponto é sempre necessário financiamento. Segundo, nestas fases as empresas não libertam fundos. Quarto, é muito difícil de encontrar investidores a entrar numa empresa em situação difícil, a não ser alguém, isso por acaso tem havido a concretização de negócios em maior número do que se pensa, mas muito insuficiente, que são empresários que conseguem agarrar uma empresa, a enquadram numa estratégia mais vasta, a incluem numa cadeia de valor completamente diferente e conseguem pôr uma empresa que não era rentável a ser rentável e a ter uma estratégia. São 3 os instrumentos que existem hoje para as empresas, que é o CIREV. O CIREV é um mecanismo gerido pelo IAPMEI através de via extrajudicial. É o mais amigável e o mais fácil de operar. E tem uma taxa muito baixa. Portanto, um empresário, mesmo um microempresário, pode ir ao IAPMEI e pode efetivamente propor ao IAPMEI a solução que quer e não é preciso sequer, vamos dizer, trazer todos os credores, basta trazer 60%. Enquanto o PER, é o processo especial de revitalização, é um mecanismo totalmente pela via judicial, que entra no tribunal, sancionado pelo juiz, enquanto o CIREV só quando chega ao fim é que é sancionado, para ser aplicado, e depois tem o PIR, que é um instrumento judicial para empresas em situação de insolvência, que é o mais duro. Portanto, estes 3 mecanismos foram criados, estão legislados e estão a funcionar. O mais leve, o CIREV, o PER é mais pesado, mas é onde há maior número de empresas. O primeiro não precisa sequer de suporte jurídico, o segundo tem um suporte jurídico e, portanto, abre aqui também oportunidades que não abre no outro e, portanto, é muito mais apetecível para todas as partes envolvidas. Para bom entendimento, é isto. Olha, deixem-me dizer em que é que estamos nos 2 instrumentos PER e CIREV. O CIREV tem uma procura muito baixa, entraram 576 processos. No PER entraram 3.908 processos de empresas que estão em muita dificuldade. No CIREV nós temos concluídos 454, dos quais 245 com acordo. No PER, via extrajudicial, todos os juristas estão a canalizar para o PER, e bem para alguns casos, o número de processos com acordo, encerrados já com acordo, foram 1.916. Sem acordo, 935, e depois há outros que estão em curso. Deixem-me dar-lhe uma nota sobre de que valores é que estamos aqui a falar. Os postos de trabalho destas empresas que pediram o PER são 53 mil e o volume de negócios 12 mil milhões de euros. Portanto, há aqui empresas que pesam a sério e que têm que se olhar para elas com muita atenção. A dívida total destas empresas que entraram no PER, no CIREV é muito baixo, são 36,9 mil milhões de euros. Vocês estão a ver? É um quarto do PIB
português a dívida destas empresas que entraram no PER. É claro que há aqui uns grandes que pesam assim, mas centenas de milhões de euros. Bom, o CIREV, eu não vou cansá-los com o CIREV mas o CIREV pressupõe uma coisa, sempre. O CIREV pressupõe sempre uma coisa. Tem que fazer um autodiagnóstico no IAPMEI. Isto é, entra no site do IAPMEI, todas as empresas o podem fazer. E a empresa recebe, a partir desse diagnóstico que faz do carregamento de dados, aquilo que nós chamamos de alertas. Isto é, se quiserem utilizar a linguagem corrente, tem que ir para o hospital, basta ir à enfermaria, ou diz, você está bem, pode ir passear. Isto é, na prática diz à empresa que se ela está em muita dificuldade e que tem que recorrer. Até se sugere onde é que deve recorrer. Não merece a pena ir ao CIREV se a situação é pesada e deve ir diretamente ao PER. Okay? Estas empresas têm que ter apoio, claro, muitas vezes externo, porque a empresa não tem competência interna para poder tratar este assunto. Portanto, o IAPMEI neste momento está a fazer, no âmbito do Ministério da Economia, o que nós chamamos de alerta prévio, está a fazer uma campanha de sensibilização que vamos fazendo ao longo do país, onde aparecem 20 empresas. Ninguém fala numa sala sobre uma empresa em dificuldade. As pessoas vão à sala, ouvem e a seguir podem ter uma consulta individual com pessoas do IAPMEI e depois veremos o que é que se faz assim, a partir daí. Normalmente, nestas sessões para reestruturar, surge a questão da transmissão da empresa. E eu, para concluir, acho que já estou a falar muito tempo, ia tentar fazer rapidamente sobre a transmissão. A transmissão é o que nós pretendemos fazer, é muito simples. É pôr em contacto empresas que estão interessadas em crescer por aquisição com empresas ou empresários que têm dificuldade em prosseguir o seu negócio para vender a empresa total ou parcialmente. Ou aceitar um investidor dentro da empresa. Primeiro problema, na venda de uma empresa, quando se põe a hipótese da venda, se há um empresário que entra, há uma coisa que ele quer, controlar e gerir a empresa. Essa ideia de que muitos empresários pretendem um investidor, mas continuar a gerir e a controlar estrategicamente, é impossível. Isso não existe. E depois há os financeiros. Portanto, eu, por exemplo, veio na área da metalomecânica, como sabem, há muitas empresas em dificuldade na região sul, as grandes. E eu já levei a 3 dessas, 2 já têm capital de risco, 2 delas grandes, e a outra grande também já teve contatos com outros capitais de risco, grandes, internacionais, e aí a ótica não é esta, aí a ótica é claramente o capital entra para tentar criar condições para essas empresas crescerem e a seguir retiram-se ao fim de 7 anos com ganhos tão grandes quanto possível. Como é que isso é óbvio. O que é que nós fazemos aqui ao nível da transmissão? Basicamente o que o IAPMEI faz é recebe um contacto de uma empresa, nesse contacto há sempre contacto pessoal, isto não se trata ao telefone, portanto se põe a hipótese da venda, ajudamos a empresa a fazer a sua autoavaliação, quanto é que vale a sua empresa? Eu faço isso no dia-a-dia, é chegar ao pé de uma empresa e dizer a sua empresa vale zero. Se utilizarmos critérios de mercado, depois é possível sempre encontrar aspectos que podem ser valorizados e, portanto, é isso que nós fazemos. Aconselhamos, a seguir divulgamos a oportunidade de negócio e pomos em contacto um potencial vendedor com um potencial comprador. É isso que nós fazemos. Aliás, uma empresa, quando chega ao IAPMEI, tanto pode ser canalizada para a reestruturação, como a ser lançada esta via, pode ir para as duas, ou tentar efetivamente encontrar aqui uma solução. É isto que nós fazemos. A escala é que não é grande, porque também não há competências e disponibilidade total para o poder fazer. Mas este é um caminho feito no âmbito das políticas públicas, tem que ser prosseguido. Os instrumentos estão criados, quer ao nível procedimental, quer ao nível financeiro, onde aí sim há alguma escassez. Já há linhas que estão preparadas para intervir na revitalização e há alguma linha para a sucessão. Isto é, se alguém tiver que comprar internamente à família, é possível recorrer a uma linha destas até um determinado montante. Eu não queria, acho que estou a falar há bastante tempo, tinha muito mais coisas para lhes dizer, espero que tenha deixado alguma mensagem que seja interessante e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.